Então, isso tudo para explicar que os termos, eles são abrangentes, eles se intercedem, né? E às vezes são ambíguos, né? Isso tudo para explicar isso, sim. Porque tem hora que você vai achar que é em um e em outro, mas o importante é a identificação da causa. Bom, tem uma causa, duas causas, três causas, independentemente. Então, comecemos, eu sugiro fortemente que se comece pelo método. Né? Justamente por aqui que eu coloquei o método em primeiro, e eu vou explicar por quê. Por quê? O método nada mais é do que o processo, ou seja, um procedimento. Se você preferir, uma maneira de fazer. Como que faz aquilo que gerou o problema? Né? Então, a título de exemplo, imagina que a caneta saiu na ponta da linha sem a tampa. Né? Mas existe um método, um procedimento que na linha de produção, o último colaborador 10, ele pega uma caneta e coloca a tampa na caneta e passa para o restante da linha, para o final da linha, para a produção final. Então, perceba, existe um procedimento. Esse procedimento ele tem que ser documentado. Né? Olha que bacana. Então aqui a gente já começa a falar de documentação. Esse procedimento tem que estar escrito em algum lugar. Né? Esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque às vezes na cabeça do gestor daquele colaborador está muito claro que ele tem que colocar a tampa na caneta. Né? Mas para o colaborador não está. Para quem faz efetivamente aquele procedimento, não está claro aquilo, que tem que colocar aquela tampa. Então, às vezes, existe um método que quem faz propriamente não sabe. Por isso que o envolvimento de quem faz é fundamental, voltando aqui no quem. Porque o método como faz tem que estar claro para todo mundo que está envolvido. Todo mundo que está envolvido tem que ter a ciência que existe uma maneira certa de fazer. Existe uma maneira que não se deve ser feito. Tudo aquilo que não é certo de fazer está errado, né? E que deve ser respeitado. Então a primeira pergunta, né, no método existe um método? Né? Existe um método, uma maneira de fazer? Porque se não existir, né, a gente já tem um problema. Um problema para se resolver. Por quê? Pode ser que todas as peças da caneta estejam espalhadas sobre a mesa. Não existe uma ordem de montagem. Não existe quem monta o quê. Não existe da onde que vai para o quê. Quem que é primeiro, quanto tempo leva, quantas canetas são produzidas por dia. Não tem nada disso. Então não tem método. Então a caneta sai no final da linha. Ela pode sair de um monte de jeito diferente. Se não tem método, não tem maneira para produzir, a gente tem um problema grande já para resolver no começo. Por isso que essa pergunta ela é fundamental e ela tem que ser a primeira. Existe um procedimento, existe um método, existe uma maneira de fazer, existe um gabarito, existe uma linha lógica que está divulgada para todo mundo. Né? Por quê? Aí, agora que vem o tchan do negócio. Porque existe aqueles que vão responsabilizar o colaborador de ter esquecido de colocar a tampa da caneta, né, em primeiro. É claro, a tampa não saiu na caneta no final da linha porque fulano ou beltrano ou o colaborador da linha tal esqueceu. Esqueceu. E aí fica muito fácil você responsabilizar, né, a pessoa propriamente dita, o colaborador, a mão de obra. Não quer dizer que ele não possa ser responsabilizado, mas a primeira pergunta não é nele, é no método. Existe método, ele sabe do método. Porque se ele não sabe do método, ele não pode ser responsabilizado. Como é que ele saberia que tinha que botar a tampa na caneta se ninguém falou para ele, se não tem documento escrito, se não tem treinamento para colocar a tampa na caneta? Então o método é fundamental. O método é a primeira pergunta assim, questionada. E aqui, para fechar o método, né, existe um método, o método foi cumprido sim ou não. Agora que vem o plus, né? Agora que vem o diferencial do engenheiro de produção. O método pode ser melhorado? É claro. Claro. Porque existe um método, era colocar a tampa na caneta. E por algum motivo, o colaborador esqueceu, ou se distraiu, ou
algo nesse sentido e a tampa não foi colocada. A pergunta é, existe algum procedimento, alguma trava nesse processo com que o erro humano seja diminuído, seja extinguido? Você diminui as chances da caneta sair sem a tampa, mesmo que o colaborador esqueça? É possível você melhorar o método, mesmo que ele não tenha nenhum problema. E eu te diria que melhorar o método, aprimorar a sua técnica, ela é fundamental. Eu acho que de todos é o mais importante. É a primeira pergunta, ela é a mais importante, ela é a pergunta fundamental. E que o aprimoramento do método, o aprimoramento contínuo do método, ele é o diferencial do engenheiro de produção. Por quê? Porque as coisas mudam, né? É uma constatação óbvia. As coisas mudam. Então é possível que tenha criado uma nova tecnologia, por exemplo, para montar a tampa da caneta. É possível que tenha uma máquina nova. É possível que tenha uma maneira diferente de fazer, que no final, mesmo que ele esqueça, a caneta não saia não conforme. Então, o método ele pode ser questionado, deve ser aprimorado. Caso encontre, né, ou não existe método, o método pode ser aprimorado, existe uma causa, descreva a causa aqui. Né? Não existe método para a montagem da caneta. Eu vou desenvolver o método agora? Não. Não. Aqui é uma atividade de identificação de causa. Você vai investigar, você vai constatar, você vai reconhecer a causa. O que você vai fazer perante a causa é depois. Depois, vem depois. Né? Isso também gera um pouco de confusão no SCAL. Já coloca o que eu vou fazer, não coloca o que você vai fazer, coloca o que aconteceu. O que aconteceu é que não existe método. Ou, por exemplo, o que acontece é que o método não é robusto o suficiente, que não previne que o colaborador erre. Ou, existe um método novo, mas o que eu vou fazer? Vou implementar um método novo, vou comprar um maquinário novo, vou retreinar o pessoal. Não é isso aqui agora. Essa é uma ferramenta de análise, a ferramenta de plano de ação. Vamos tratar em outras aulas. Máquina, segundo. Máquina, o próprio nome já diz, máquina fica fácil, máquina é um equipamento, uma ferramenta que você, ou quem estiver envolvido, né, utiliza essa ferramenta, essa máquina, na atividade, no processo. Olha só que bacana como as coisas fazem sentido. Existe um método, uma maneira de fazer as coisas. Existe uma máquina, então, que te ajuda a fazer o método. Claro, claro. Você vai, numa automobilística, por exemplo, numa concessionária, vai apertar a roda do carro, existe a chave de roda. A chave de roda é uma ferramenta, é uma máquina, propriamente. Né? É uma máquina. E se a chave de roda estiver quebrada, ou se a chave de roda estiver cega, a roda não pode ser. Então, se você tiver com problema na sua máquina, você não consegue cumprir o método. Existe um método, um jeito de se fazer. E muito provavelmente esse jeito de fazer tem uma máquina. Né? Pode ser que não tenha, pode ser exemplo, claro, mas muito provavelmente tem. Mesmo que você trabalhe no escritório, por exemplo, o seu computador é uma máquina. O seu telefone é uma máquina. O seu celular é uma máquina. Tudo aquilo que você utiliza como ferramenta, pense como ferramenta aquilo que está fora de você, aquilo que não é você. A caneta é uma ferramenta, o quadro é uma ferramenta, a minha ferramenta é a minha câmera, né, propriamente. Se ela tiver com um problema, eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer.